Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Marcelo Knaip, eu sou aluno do Servo de Cristo do curso de Mestrado em Divindade. Também sou membro da Igreja Batista do Povo em Vila Mariana e hoje estou aqui para louvar o Senhor. Quero agradecer a Eliane pelo convite e convido a todos a cantarem comigo 2 louvores. Amém? Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou do amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz a morte me livrou. Ele trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pro seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, meu nome é Cláudia e é uma honra poder compartilhar com vocês um tempo de reflexão na Palavra de Deus. Sou diretora da Tear Fund no Brasil e professora do Seminário Servo de Cristo no curso Construção de Paz e a Missão. Quero começar compartilhando a minha história no campo da construção de paz. Em 2015, Deus falou claramente comigo para deixar meu trabalho. Eu trabalhava há 12 anos na Visão Mundial e me dedicar a estudar e me aprofundar no tema da paz. Eu não tinha mais remota ideia por onde começar ou o que estaria diante de mim. Algumas pessoas me perguntavam se eu ia trabalhar na ONU, se eu ia ser diplomata, se eu encontraria trabalho nessa área. Bom, eu comecei essa jornada com estudos acadêmicos e também na prática. Visitei campos de refugiados, fui a conferência no Oriente Médio, conversei com várias pessoas que estavam atuando em projetos de paz e fui estudar no Centro de Justiça e Paz em uma universidade menonita nos Estados Unidos. Algumas coisas marcaram essa minha trajetória até aqui. Uma delas é que o Centro de Justiça e Paz é mais do que um espaço acadêmico, é um espaço de encontros. Encontros de pessoas de diferentes partes do mundo, de etnias, religiões, não religiões, idiomas, culturas, ideologias e percepções de mundo. Pessoas que vêm para aprenderem juntas como construir paz nos mais diversos níveis da sociedade, seja local, global. Em um mesmo espaço se encontram pessoas cujos países ou etnias estão em conflito, estão em guerra às vezes, pessoas cujas etnias foram massacradas no passado pela etnia do seu colega de sala. Muitas dessas pessoas se tornaram
amigas queridas minhas, companheiras de jornada. E elas têm me ensinado o valor do ouvir, o valor do diálogo, da tolerância, da reverência à dignidade humana. Outro fator que marcou essa minha trajetória desde 2015 foi, por um lado, aprender com pessoas tão diferentes sobre tolerância e respeito, e por outro, ver uma atitude de intolerância e até mesmo de ódio crescendo no Brasil e mesmo dentro do corpo de Cristo. Ao seguir a Cristo, escolhemos uma vida de obediência e discipulado. Escolhemos participar da missão de Deus. A missão de Deus é essencialmente promover a paz entre Deus e as pessoas, entre as próprias pessoas e entre as pessoas e a criação como um todo. Somos chamados e chamadas para anunciar o reino de Deus, que é de justiça e paz. Na Bíblia, aprendemos que é paz nos conceitos de Shalom, no Antigo Testamento, e Eirene, no Novo Testamento. Esse conceito mais abrangente e profundo do que mera ausência de conflito. Esses conceitos incorporam noções de plenitude, completude, de equilíbrio, cura, bem-estar, tranquilidade, prosperidade, segurança e justiça. E abrangem tanto um estado de ser, quanto uma forma de viver um relacionamento com Deus, tal como foi previsto na criação e que Deus está restaurando. E esse relacionamento íntimo com Deus nos leva a desejar e trabalhar para viver em paz com os demais seres humanos. Nós somos testemunhas do Shalom de Deus. Então, o que as pessoas realmente vão ver em nós são as nossas vidas transformadas, restauradas em Cristo. As pessoas vão observar em nós um jeito de ser e de viver que dá testemunho da nossa fé e do nosso discipulado com Cristo, que é o príncipe da paz. Um jeito de ser e viver que dá testemunho da natureza do reino de Deus. Em João capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus nos deu um novo mandamento para os seus discípulos. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, e vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é o grande e indispensável dever de todos os cristãos e cristãs. É pelo amor que seremos conhecidos e conhecidas como discípulos e discípulas de Cristo. Então esse Shalom deve começar dentro do corpo de Cristo. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 a 27, que o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo Espírito Santo. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz: não sou parte do corpo porque não sou a mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz: não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês.
Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, ou a fim de que não haja divisão no corpo, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas sofrem com ela, e se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Cada membro do corpo humano tem sua função estabelecida por Deus, assim como no corpo de Cristo. Também é estabelecida por Deus que somos um só corpo, do qual Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo místico. Nele, todos os membros desse corpo estão ligados e interligados. Cristo é o conselheiro desse corpo e a ele devemos todos ouvir. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja em Éfeso, em Efésios capítulo 4, versículo 3, para que façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Ele faz a mesma exortação aos crentes de Filipos, para viverem firmes e unidos, em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos, pela fé proclamada nas boas novas. E lemos em Filipenses capítulo 1, 27. John Bunyan, que é o autor de O Peregrino, no seu livro Um Clamor por Unidade e Paz na Igreja, que na verdade é uma transcrição de um sermão que ele pregou em 1688, faz uma exortação à unidade e paz na igreja. Essa unidade se refere à unidade de pensamento que o Espírito de Deus demanda e exige de quem serve a Cristo, de quem segue a Cristo. Bunyan fala das consequências dessas rupturas no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ele diz: o corpo natural não pode funcionar bem se o espírito for ferido ou se essas articulações forem quebradas ou deslocadas. O corpo não pode suportar o espírito ferido ou quebrado. Por outro lado, muitas vezes o fato de o corpo ter sido desarticulado e quebrado levou à expiração do espírito. Bom, o mesmo ocorre com o corpo místico de Cristo, que é a igreja, ele diz. Os espíritos divididos rompem os vínculos da paz, que são as articulações do corpo. As fraturas do corpo de Cristo, que é a igreja, ferem o espírito dos cristãos. E muitas vezes levam ao enfraquecimento do espírito da vida do cristianismo. Como a unidade e a paz agradam a Deus e alegram o seu espírito, também alegram o coração e o espírito do povo de Deus. Unidade e paz trazem o céu à terra entre nós. Bunyan diz que se quisermos viver em paz e unidade, devemos orar por isso. Se queremos viver em paz, precisamos nos lembrar de nossa filiação com Deus e da nossa relação fraternal uns com os outros. O entendimento de que temos um Pai não deveria nos aquietar, e o entendimento de que somos irmãos e irmãs não deveria nos unir? Se queremos manter a unidade e a paz, precisamos deixar de lado a linguagem que provoca e divide, além de perdoar aqueles que a usam. E aí Bunyan continua: se você quer preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, lembre-se de que o Deus a quem você serve é um Deus de paz, que o seu Salvador, ele é o príncipe da paz.
Devemos viver em unidade e paz, e o Deus do amor e da paz estará conosco. Cristo orou por nossa unidade quando tomou a última Páscoa com seus discípulos antes de ser crucificado. Ele sabia que teríamos grande dificuldade de viver isso na prática. Nesses últimos minutos, eu faço uma pergunta, na verdade, algumas perguntas para refletirmos. O que as pessoas estão observando em você e em mim sobre o reino de Deus a partir dos nossos relacionamentos com os demais membros do corpo de Cristo? O que as pessoas estão observando em você e em mim sobre o reino de Deus a partir do meu relacionamento, a partir do seu relacionamento com os demais membros do corpo de Cristo? Que parte do corpo de Cristo você tem dificuldade de respeitar, aceitar e amar? Somos agentes do Shalom na nossa comunidade de fé? Somos agentes do Shalom no corpo de Cristo? Quero terminar com uma oração, pedindo que o Senhor nos capacite. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a vivermos em unidade como família, em unidade e amor, para que o seu reino seja conhecido pelo mundo, para que o Senhor seja conhecido pelo mundo. Em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro. Amém. Amém.